Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 19. Considerações acerca dos edifícios. Como povo escolhido de Deus, não podemos copiar os costumes, alvos e práticas do mundo, nem imitar a moda que nele impera. Não estamos imersos em ignorância tal que nos conformemos com imitar os modelos que o mundo nos oferece e contemos com a aparência para alcançar bom êxito. Disse-nos o Senhor de onde provém a nossa força, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Ao considerar oportuno, o Senhor concede a quem guarda a sua palavra a faculdade de exercer forte influência para o bem. De fato, eles dependem de Deus, e a Ele terão que prestar contas da maneira em que empregarem os talentos que lhes confiou. Devem compreender que são administradores dos bens do Senhor e que é seu dever exaltar-lhe o nome. Os que puserem em Deus todas as suas afeições alcançarão o êxito. Em Cristo perderão de vista a si próprios, e as atrações do mundo não exercerão poder algum para apartá-los da obediência. Compreenderão que a aparência exterior não concede força. Não é a ostentação ou a aparência imponente o que representa de maneira correta a obra que devemos realizar como povo escolhido de Deus. Os que trabalham em ligação com a nossa obra médica devem estar adornados da graça de Cristo. Isso lhes permitirá exercer a maior das influências para o bem. O Senhor quer realmente o que de nós espera. Suas promessas nos são feitas sob a condição de cumprirmos fielmente a sua vontade. Por isso, quando se trata de construir sanatórios, ele deve primeiro ter o último e o melhor lugar em tudo. Os que servem a Deus devem velar para que seu gosto de ostentação não arraste outros para os prazeres fáceis e a vaidade. Deus não quer que servo algum seu realize empreendimentos custosos e inúteis que o façam endividar-se e privar-se dos recursos com que poderia contribuir para auxiliar a obra do Senhor. Enquanto os que professam crer na verdade presente andarem nas sendas do Senhor para agir segundo as normas da justiça, poderão contar com que o Senhor os fará prosperar. Mas se preferem vagar longe do caminho estreito, atrairão ruína sobre si mesmos e sobre quem os tomar por modelo. Os que dirigem o estabelecimento de instituições médicas devem dar um bom exemplo. Mesmo que haja dinheiro, não devem gastar mais do que o absolutamente necessário. A obra do Senhor deve ser dirigida tendo em conta as necessidades de cada parte da sua vinha. Somos todos membros de uma mesma família, filhos de um mesmo pai, e as rendas do Senhor têm que ser empregadas de modo que melhor atenda aos interesses de sua causa no mundo inteiro. O Senhor considera todas as partes do campo, e sua vinha deve ser cultivada como um conjunto. Não devemos gastar em uns poucos lugares todo o dinheiro do tesouro, mas tratar de findar a obra em muitos lugares. Novos territórios devem ser acrescidos ao reino do Senhor. Outras partes da vinha devem receber o auxílio que dará feição à obra. O Senhor nos proíbe de usar em sua obra planos egoístas. Proíbe-nos de adotar planos que privem o nosso próximo dos recursos que lhes permitiriam desempenhar a sua parte na difusão da verdade. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Temos também de lembrar que a nossa obra deve corresponder à nossa fé. Cremos que o Senhor logo virá, e não deveria a nossa fé manifestar-se pelos edifícios que construímos? Investiremos somas consideráveis em edifícios que logo hão de ser consumidos na grande conflagração. Nosso dinheiro representa almas, e devemos empregá-lo de maneira que dê a conhecer a verdade aos que, por causa do pecado, estão debaixo da condenação divina. Renunciemos aos nossos planos ambiciosos, sejamos precavidos contra a extravagância ou a imprevisão, para que se não esvazie a tesouraria do Senhor e falte aos edificadores os recursos para fazerem o trabalho que lhes foi designado. Nossas instituições mais antigas gastam somas de dinheiro maiores do que as necessárias. Os que assim procederam
Julgaram que esse gasto daria aparência à obra. Esse argumento, porém, não justifica a despesa inútil. Deus quer que o espírito humilde e manso do Mestre, que é a majestade do céu e o Rei da glória, se manifeste constantemente em nossas instituições. A primeira vinda de Cristo não é estudada como deveria. Ele veio para ser o nosso exemplo em tudo. Sua vida foi de estrita abnegação. Se lhe seguirmos o exemplo, jamais gastaremos dinheiro sem necessidade. Não buscaremos o que agrade à vista. Tratemos de que a nossa aparência seja tal que a luz da verdade resplandeça por meio de nossas boas obras e Deus seja glorificado pelo emprego dos melhores métodos para curar e aliviar os que sofrem. O que dá consistência à nossa obra não é o dinheiro gasto em grandes edifícios, mas a manutenção dos verdadeiros princípios religiosos e o caráter nobre à semelhança do de Cristo. Os erros cometidos no passado com a construção de edifícios devem ser advertências proveitosas para o futuro. Devemos observar em que outros fracassaram e, em vez de imitar-lhes os erros, tratar de fazer melhor. Em tudo quanto fazemos para o avanço da obra, devemos levar em conta a necessidade de economia. Não deve ser feito gasto algum inútil. O Senhor logo virá e os nossos gastos em edifícios devem harmonizar-se com a nossa fé. Nossos recursos devem ser empregados para prover quartos alegres, ambiente saudável e bom alimento. Nossos planos referentes à construção e mobília de nossas instituições devem subordinar-se a um conhecimento verdadeiro e prático sobre o que significa andar humildemente com Deus. Nunca deveria ser considerado necessário dar aparência de riqueza. Jamais a aparência deve ser considerada um meio de alcançar êxito. Isso é um engano. O desejo de ostentar aparência, que nem sempre convém à obra de que Deus nos incumbiu, aparência que só pode ser alcançada à custa de gastos excessivos, é um tirano sem misericórdia. Assemelha-se ao câncer que penetra nos órgãos vitais. Os homens de bom senso preferem o conforto, a elegância e luxo. É erro pensar que com a aparência serão atraídos mais pacientes e, consequentemente, mais recursos. Mesmo que esse procedimento nos aumentasse a clientela, não poderíamos consentir em que nossos sanatórios fossem mobiliados em conformidade com a concepção de luxo da época. A influência cristã é valiosa demais para ser sacrificada dessa maneira. Todas as imediações dentro e fora de nossas instituições têm de estar em harmonia com os ensinos de Cristo e com os princípios da nossa fé. Em todos os seus ramos deve a nossa obra ser uma ilustração de critério santificado e não de ostentação e extravagância. Não é o edifício grande e dispendioso, não é o mobiliário de luxo, não são as mesas servidas de manjares requintados, o que comunicará à nossa obra influência e êxito. É a fé que atua por amor e purifica a alma. É a atmosfera de graça que circunda o crente. É o Espírito atuando na mente e no coração que o torna um cheiro de vida para a vida e faz com que Deus abençoe a sua obra. Deus pode hoje comunicar-se com seu povo e conceder-lhe a sabedoria necessária para fazer a sua vontade, da mesma forma como se comunicou com seu povo de outrora, e lhe deu sabedoria para construir o tabernáculo. Na construção desse edifício deu ele uma demonstração do seu poder e majestade, e seu nome deve ser honrado através dos edifícios que são construídos para ele hoje em dia. A sobriedade, solidez e conveniência devem ser vistos em cada pormenor. Os que têm o encargo da construção de um sanatório devem representar a verdade trabalhando com o Espírito e o amor de Deus. Assim como ao construir a arca, Noé advertiu o mundo pelo trabalho feito nas construções das instituições do Senhor, pregar-se-ão sermões e o coração de alguns será convencido e convertido. Sintam, pois, nossos obreiros a maior ansiedade pela constante ajuda de Cristo para que nossas instituições não sejam estabelecidas em vão.
Enquanto progride a obra de construção, lembrem-se de que, como nos dias de Noé e Moisés, Deus determinou todos os pormenores da arca e do santuário. Também na construção de suas instituições modernas, ele vigia o trabalho feito. Lembrem-se de que o grande arquiteto deseja dirigir a sua obra por meio de sua palavra, espírito e providência. Por isso devem tomar tempo para aconselharem-se com Deus. A voz da oração e a melodia dos hinos santos devem elevar-se até ele como um incenso suave. Todos devem compreender que dependem inteiramente de Deus. Devem lembrar-se de que estão erguendo uma instituição por cujo meio irá cumprir-se com êxito uma obra que terá consequências infinitas e que, ao realizarem assim um trabalho, devem ser coobreiros de Deus. Olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, deve ser o nosso lema. E esta é a promessa que nos é feita: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, verso 8.